por causa de quedas. No ano passado, mais de 27 mil pessoas com mais de 60 anos foram internadas pelo mesmo motivo também nessa unidade da federação. Nós estamos em contato agora aqui na Band News FM com a Ana Helena Tomás de Menezes, que é terapeuta ocupacional do Centro de Referência do Idoso de São Paulo. Como vai, Ana? Tudo bem? Tudo bem. Ana, tem pessoas que pensam que tropeçar, cair mais nessa fase da vida é uma coisa normal. Por que isso não deve ser encarado dessa maneira? Realmente cair não é normal. As pessoas com mais de 60 anos, idosas, elas têm várias alterações normais do próprio envelhecimento e que com uma queda acabam dificultando essa recuperação, né? Acaba acontecendo uma fratura ou até o próprio medo de cair leva a uma depressão, a um isolamento social. Então, por isso que a queda, ela é enfrentada na população idosa, é um fator bem sério, porque tem que ser evitado para não evitar essas complicações, né? E quando acontece esse acidente, eu imagino que se deva também investigar o que pode, né, ter levado, o que pode ter motivado essa queda, já que ela pode ter consequências tão sérias, não? Isso. Na verdade, a causa das quedas a gente divide, né? Fatores internos que seriam do próprio envelhecimento. Então, a questão da dificuldade no equilíbrio, alteração sensorial, então a visão, a própria osteoporose e causas externas, né, que seriam o ambiente favorecendo essa queda, que aí a gente pode ter mais controle também e evitar. Então são dois tipos, né, dois grupos de fatores que são super importantes. Às vezes tem um fator pontual favorecendo essa queda, como um problema de visão, algum problema motor mesmo, que a pessoa nem está ciente. Agora você falou de uma outra coisa que também é muito importante, que é a questão da estrutura da casa, já que boa parte desses acidentes acontecem em casa, né? Isso, acontecem, né? E às vezes acabam sendo negligenciados, né? Porque o idoso ele cai em casa, ou a família, ou ele mesmo consegue se levantar, não fala, né, para a família, não vai ao médico, e é isso que a gente também precisa estar orientando, né? Caiu, vai ao médico para verificar as consequências. Pensando numa casa segura, o que a gente deve ter em mente? Então, a gente deve ter em mente que a circulação da casa, ela deve ser livre, evitar, né, tapetes, móveis que dificultam, objetos que ficam pelo chão, às vezes um brinquedo do neto, um sapato que fica fora do lugar, isso pode ocorrer um tropeço e o idoso cair. Também tem a questão, né, do ambiente, então os banheiros, por exemplo, né, deixar sempre os ambientes que tem água, banheiro, cozinha, livre, né, de águas pelo chão. A questão das barras de apoio também é importante na hora de tomar o banho, né, de dar o apoio para lavar o pé, sentar na hora que está tomando banho, para evitar, né, um desequilíbrio. Também tem a questão mesmo de comportamento, então evitar comportamentos de risco, né, subir em banquinhos, ir ao banheiro às vezes à noite com a luz apagada. Então tudo isso são comportamentos que também devem ser evitados para evitar a queda. E em relação à indumentária do idoso, né, sapato, por exemplo, que tipo de sapato pode favorecer a queda? O que a gente orienta sempre está usando um sapato que ele dê firmeza aos pés, né? Um solado também antiderrapante, um sapato que não deixe o pé livre. Então, aqueles comuns, né, chinelos de dedo, ou aquelas tamancos, sandálias que não tem nenhum feixe atrás, né? Para conseguir ter o pé bem apoiado. Então, isso é importante. Eu sempre fico pensando naqueles idosos que chegam bem a essa fase da vida, né? Normalmente são pessoas que têm um histórico de saúde bom, em parte porque também tiveram um comportamento ao longo da vida de pensar na saúde preventivamente. Então, a gente pode dizer que pessoas que mantêm o peso, que praticam atividades físicas, elas conseguem evitar mais as quedas, ou até quando caem as consequências não são tão graves? Sim, acho que é um conjunto de fatores, né? Então, a boa alimentação, a prática do exercício físico, então aquela pessoa que usa as medicações como prescrito corretamente, então tudo isso influencia para ela ter um bom funcionamento, né, do organismo e no dia a dia. Então, ajuda também a prevenir as quedas, mas não, no caso, não estão fora desse grupo de risco, porque se dependendo do comportamento, elas podem estar, né, acabam caindo. Então, às vezes as pessoas, elas acabam vendo que está bem, que está tudo ok, que não tem nenhum problema de saúde mais sério, e acaba às vezes tendo comportamentos de risco, que é aí nesses momentos que acabam ocorrendo as quedas. Por isso que é importante para todos, né?
Tá certo. Tá aí a importância, então, de observar essa questão de um jeito bem global, né? Sim. Pensar na saúde, o histórico, na casa também, no tipo de calçado e no comportamento. Isso é o que eu sempre falo também, né? Às vezes o idoso, ele mora com outras pessoas também, né? E também passando essas orientações para essas outras pessoas que moram em casa, porque às vezes a consequência ela vem, né? O ambiente ele está desorganizado, não porque foi o idoso que desorganizou, mas uma outra pessoa que também mora junto com ele. Então, por isso que é importante estar passando também para todos, né? Fico alerta, então, da Ana Helena Tomás de Menezes, que é terapeuta ocupacional do Centro de Referência do Idoso. Muito obrigada, Ana. Até uma próxima. Obrigada para vocês.